Em toda a minha vida, eu nunca imaginei, nem nos meus piores pesadelos, passar por tudo que eu passei, por tudo que eu vou contar aqui para vocês. Eu me casei com Paulo aos 25 anos de idade. Hoje eu tenho quase 31. São mais de 5 anos de casamento. O Paulo sempre me pareceu ser aquele homem responsável, fiel, cuidadoso, um marido nota 10. Eu não tinha do que reclamar. Eu agradecia a Deus todos os dias por esse homem. O homem parecia perfeito, parecia que foi feito sob encomenda. E são desses que a gente deve desconfiar, ter medo. Porque quando é perfeito demais assim, agora eu acredito que tem alguma coisa errada. Pois bem, nós não tivemos filhos, graças a Deus. Ele sempre foi um homem muito presente, muito família, cheio de sonhos. Começou a estudar muito cedo, formou-se, montou o próprio escritório dele. Um marido exemplar. Eu também sempre fui muito independente. Estudei, trabalho, tenho meu dinheiro. E nós dois éramos aquela dupla perfeita. Sabe? Sabe aquele homem que, além de tudo, é nosso melhor amigo? Para mim, eu era a mulher mais sortuda desse mundo. Se vocês me perguntarem assim, poxa, ele nunca deixou rastro de nada errado? Você nunca desconfiou? Não é possível. Eles sempre deixam alguma coisa. Eu garanto para vocês, nunca. Esse homem nunca me deu motivos, pelo menos não até tudo que eu vou contar para vocês, para eu desconfiar de nada. Pelo contrário, ele sempre me passou muita segurança. Sempre fui aquele homem que nunca teve besteiras com celular, com computador, com carteira. Eu sempre tive acesso a tudo desse homem, tudo que vocês imaginarem. Ele nunca me escondeu nada, pelo menos é o que eu imaginava. Pois bem, mas eu estava enganada. Falando um pouquinho sobre mim, eu sempre fui apaixonada por meu marido. Sempre fiz de tudo, sempre fui aquela mulher muito fiel, nunca traí esse homem, nunca desejei outro homem além do meu marido. Quando eu casei com ele, eu casei pensando que fosse para sempre. A minha relação familiar, pelo menos com a maioria da minha família, eu digo os meus pais, alguns irmãos e irmãs, sempre foi muito saudável, exceto com a minha irmã mais velha. Uma irmã que desde a minha adolescência sempre quis tudo o que eu tinha. Sempre foi muito tóxica, muito invejosa, nós tivemos alguns atritos e por muito tempo eu fiquei até sem falar com a minha irmã. Só que a gente foi amadurecendo, crescendo, os meus pais já idosos e a minha mãe sempre foi aquela mãe coruja que gosta da família unida. E a minha mãe sentou e conversou com nós duas e pediu de todo o coração que a gente, quando nada, tivesse uma boa comunicação, tivesse respeito, que ela não queria ter membros da família que pareciam inimigas. E nós concordamos com a nossa mãe e nos prometemos tentar viver de uma forma mais saudável. Não posso dizer que nos tornamos melhores amigas porque eu estaria mentindo, mas quando nada a gente deixou de brigar. Quando nos encontrávamos em ambiente familiar, conversávamos um pouco, nada de muita intimidade, mas vivíamos bem. De vez em quando ela me dava um oi na internet, eu respondia, ela me contava uma coisinha aqui, outra ali, perguntava sobre a minha família, meu casamento, minhas amizades. Eu não via nada demais. Pois bem, há um tempo atrás, a minha mãe começou a conversar comigo e de repente ela começou a me dizer que ela estava preocupada com essa minha irmã. Que a minha irmã disse para ela que está apaixonada, só que a minha mãe nunca viu esse tal homem. Não só a minha mãe, mas ninguém. Eu nem sabia dessa paixão. A minha mãe começou a desconfiar, dizendo que talvez poderia ser alguém errado,
algum homem envolvido, algum homem casado. A minha mãe estava muito aflita. E mãe, vocês sabem como são, né? Eu tentei acalmar minha mãe e disse para ela que eu ia sondar para tentar descobrir alguma coisa. Mas eu duvido, assim eu disse para minha mãe. Eu duvido, mãe, que a Márcia entre nesse caminho errado. Ela é muito ajuizada. Ela jamais iria se envolver com homem casado, com homem errado, com homem que fuma, porque ela detesta cigarro, essas coisas. Mas fique tranquila que no tempo certo, ela não disse para a senhora que no Natal ela vai apresentar esse homem para a família? Espere o Natal, fique tranquila. Tentei amenizar a situação, mas fiquei um pouco desconfiada sim. Eu sei muito bem quem é a peça da minha irmã, mas eu não queria trazer mais preocupações para minha mãe. Minha mãe já idosa, adoentada, coitada. Enfim, eu até esqueci esse assunto e fui levando a minha vida. Chegou o dia do meu aniversário de casamento. Todos os anos fazemos alguma coisa especial. E nesse ano eu pensei, poxa, toda noite de aniversário a gente vai jantar, a gente às vezes dorme fora, eu presentei o meu marido, ele a mim, enfim. Eu quero fazer algo diferente. Na hora do almoço eu vou lá levar um presentinho pro meu marido no escritório dele. E fui. Comprei uma linda gravata para ele, tinha deixado outro presente para mais tarde e queria dar um beijo no meu marido, dizer para ele o quanto eu estava feliz, o quanto eu o amava. Quando eu cheguei no escritório, estava apenas o funcionário dele. Meu marido não estava. Eu pensei, ele deve ter ido comprar o meu presente, deixa tudo para a última hora. E foi aí que eu entrei na sala, no escritório do meu esposo, resolvi deixar o presente, a gravata, em cima da mesa dele e procurei um papel para escrever um bilhete, à mão. Abro as gavetas e não acho um bendito papel. Foi quando de repente eu me deparei com alguns recibos. Quando eu olho, era de um flat que estava no nome do meu marido. O recibo estava no nome dele. E havia alguns recibos já antigos e alguns atuais. Gente do céu, eu pensei, meu Deus, que flat é esse? Eu nunca soube sobre esse flat. Meu marido tem alguns empreendimentos, alguns aluguéis, mas esse flat eu não conheço. Ele não mentiria para mim, ele não esconderia isso de mim. Não é possível que o meu marido tenha aí um flat, bem luxuoso por sinal, tá alugando sem eu saber de nada. Tirei foto desses recibos. Pensei, conversamos depois sobre isso. Hoje é o nosso dia. Fui para casa, deixei o bilhetinho e a gravata para ele. Quando ele voltou para o trabalho, ele me ligou todo feliz, agradecendo, perguntando por que eu não esperei por ele. E eu tratei ele normalmente. Disse que mais tarde nós nos encontraríamos. Passamos uma noite espetacular, como sempre. Saímos, dançamos, comemos, dormimos bem. E no dia seguinte eu estava toda feliz. Eu havia até esquecido do bendito flat, acreditam? Passados uns dias, quando eu peguei o meu celular para olhar algumas fotos, foi quando me deparei com esses recibos. E eu pensei, deixa eu pesquisar aqui. Fui na internet e pesquisei sobre esse flat. Vi a localização, vi que era um flat que não tinha muitos andares, olhei a paisagem, reconheci o ambiente e pensei, eu conheço esse lugar, mas eu nunca fui lá. O que é que meu marido está me escondendo? E nasceu em mim uma sementinha da dúvida. Meu marido sempre foi alguém que nunca escondeu nada de mim. Celular, contas, roupas, agenda. Nós nunca tivemos segredos. Todas as senhas, um tem do outro. Pelo menos é como eu pensei. Mas esse flat tinha alguma coisa estranha. E foi aí que eu decidi. Eu vou investigar. Tem algo errado aí. Não é possível.
Eu fui nesse flat. Chegando nesse flat um belo dia, tinha uma recepcionista muito simpática. Eu olhei um pouquinho distante, tinha até um porteiro, não sei se era segurança, enfim, tinha um rapaz todo de preto lá em um lado. E eu comecei a disfarçar, tratando essa recepcionista muito bem. Foi quando eu mostrei para ela, em meio à minha conversa, a foto do meu marido. Só que eu não disse que era o meu marido. Eu cheguei para ela e falei: olha, um amigo meu, que tem muitos anos que eu não vejo, está morando aqui, eu acho. Só que eu quero fazer uma surpresa para ele. Você pode me confirmar se ele realmente vem para cá, para esse flat, mora, visita, enfim? E mostrei a foto do meu esposo para ela, uma foto onde ele estava sozinho. Foi quando a moça me confirmou. Ah, sim, ele mora aqui sim, na verdade ele não mora. Ele está aqui praticamente 4 vezes na semana, 3 vezes. Ai, que bom, eu disse para ela. Que bom que eu não dei viagem de balde. Ele está sozinho? Você sabe dizer se ele ainda está namorando? Porque tem um tempo que eu perdi contato com a namorada dele. Foi quando a mulher, coitada, inocente, foi soltando tudo, acreditam? Parece que estava tudo a meu favor. Foi tão fácil. A moça simplesmente olhou para mim e disse: não, ele namora. Ele namora sim. Tem uma moça que fica mais do que ele aqui no flat. Só que eu não fazia ideia de quem era essa mulher. Eu agradeci, disse para ela que eu iria visitá-lo com mais tempo e ela me falou: olha, sexta-feira é certo que eles estão aí. Veja com ele o contato e venha. Agradeci a essa moça. Eu não sei como eu consegui disfarçar diante dessa bomba. Eu me tremia por dentro. Sabe aquela dor na barriga, a perna trêmula, quando a nossa pressão parece que caiu? Foi como eu me senti. Eu voltei para o meu carro. Eu lembro, gente, que eu fiquei tão mal, eu não conseguia pegar nas chaves. Bebi um pouco de água, eu sempre tenho uma garrafinha, e tentei me acalmar. E eu pensei, meu Deus do céu, não é possível que essa mulher da recepção esteja falando a verdade. Meu marido, com namorada, ou seja, amante, sempre vem aqui nesse flat. E eu comecei a ligar as coisas que eu nunca desconfiei. Meu marido sempre trabalhou demais. Muitas vezes estava com cliente até tarde. Toda quarta e sexta tinha alguma atividade para fazer. Gostava de jogar bola, gostava de academia. Só que ele sempre foi tão aberto comigo que eu nunca vivi nessa loucura de desconfiança. Ele nunca chegou lá em casa diferente, nunca negou fogo. Eu nunca vi nem sequer um fio de cabelo em cima desse homem que não fosse o meu. Roupas, marcas de batons, perfumes, nada. Nada, nada, nada. Eu sempre confiei muito nele. Ele sempre confiou muito em mim também. E o nosso relacionamento sempre foi muito sólido, muito saudável. Viver com alguém sem confiar é não ter paz. E nós sempre tivemos paz. Só que naquele momento, saber de tudo que eu havia acabado de descobrir me fez duvidar de nós. Eu tinha certeza que o meu marido estava me traindo. Foi quando eu decidi que na tal sexta-feira eu ia seguir o meu esposo. Eu fiz de conta que eu fui trabalhar, mas não fui. E eu dei plantão. Segui o meu marido, vi que ele foi para o trabalho.
Foi um dia, gente, um dia que eu não tive paz. E eu disfarçava, parei em um restaurante perto do escritório dele, comi e naquela aflição, ele vai sair. Ele vai sair. Foi quando eu vi o meu marido saindo, bem antes do horário que ele sai do escritório. Ele pegou o carro e dirigiu. Foi quando eu imediatamente fui atrás do meu marido. Deixei ele andar bastante na frente e a rota praticamente eu já sabia. Eu nem tive aquela preocupação de ficar pertinho dele para não me perder, porque ele estava indo justamente para o tal flat, que eu já sabia onde era. Meu marido entrou nesse flat e eu fiquei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu dei um tempinho. Foi quando eu vi uma mulher chegando nesse flat, alguns minutos depois. E é aí que o meu mundo caiu. A mulher que eu vi entrando ali, que ali eu entendi que era a tal namorada dele, a tal que a recepcionista tinha me contado, era a minha irmã. Seria muita coincidência o meu marido chegar nesse flat, a minha irmã chegar logo em seguida. O que a minha irmã faria ali? O que meu marido estava fazendo ali? Gente do céu! Naquele momento, eu não tive controle. Quando a minha irmã entrou, eu fui em seguida atrás dela e eu disfarçava. Eu vi a recepcionista na recepção. Eu entrei com o telefone, fazendo de conta que eu estava falando com o dono do flat, meu marido, que a mulher não fazia ideia. A moça tentando me bloquear, que eu não poderia subir. E eu, sem querer, perder a minha irmã de vista, disfarçando para minha irmã não me ver. Foi quando eu disse para essa moça que eu não estava me sentindo bem, se ela poderia pegar uma água para mim. Quando essa mulher disfarçou, eu simplesmente fui atrás da minha irmã. A mulher não pôde fazer nada. A minha irmã, ela não se deu o trabalho nem de pegar o elevador. Ela foi pelas escadas. E eu atrás, com aquela aflição, parecia até que eu estava tendo um pesadelo. Gente, acredite em mim, foi a pior sensação da minha vida. E quando a minha irmã subiu o primeiro andar e o segundo andar, eu vi ela direcionando pelo corredor e ela simplesmente pegou a chave para abrir o número de um quarto lá. Quando ela fez isso para abrir a porta, foi aí que naquele momento eu pensei, é tudo ou nada, eu tenho que agir agora. Eu corri em direção à minha irmã e fui com tudo para cima dela, para eu conseguir assim entrar no quarto e ver se realmente era o meu marido. A minha irmã estava abrindo a porta toda felizinha da vida. Claro, né? Iria se encontrar com a amante, dar uma namorada, está apaixonada. Ela estava feliz. Quando ela percebeu que eu vinha na direção dela, correndo, ela ainda tentou abrir a porta, rápido entrar e fechar. Mas naquele momento eu estava tomada de tanta raiva que ela não conseguiu. Eu fui com tudo empurrando a porta. E olha que eu nem sou forte assim. E quando eu empurrei a porta com tanta força, com tanta raiva, a minha irmã caiu pelo chão. Eu não sabia o que eu iria encontrar, eu imaginava. E para minha sorte ou azar, quem estava deitado na cama desse flat, um flat todo arrumadinho,
Cozinha americana, uma sala pequena, o quarto, mas a gente entra, você vê tudo. O meu marido estava lá esperando por minha irmã. O meu marido santo, fiel, um homem completamente de família, com a minha irmã, que ele sempre soube que eu nunca tive uma boa relação, ele sabe da minha história com ela, como eles conseguiram me enganar. Naquele momento, gente, eu saí de mim. Quase que eu fiz uma besteira. A minha reação foi ir para a cozinha. Eu peguei uma peixeira gigante, aquele conjunto que fica todos dentro de uma caixinha, eu não vou citar aqui o nome específico. E eu fui para cima desses dois. A minha irmã, quando ela levantou, ela correu para o quarto, ficou atrás do meu marido, morrendo de medo. O meu marido em choque, ele olhava para mim e dizia assim: calma, meu amor, não faça uma besteira, vamos conversar. Gente do céu, parecia que eu estava tomada pelo inimigo. Tomada pelo inimigo. Naquele momento, para mim, era tudo ou nada. Eu estava disposta a acabar com a vida dos dois, acreditam? Eu ia acabar com a minha vida também, mas eu não estava nem aí. O meu marido tentando pegar esse bendito equipamento da minha mão. Nesse pegar, eu acabei até machucando a mão dele, sangue escorrendo. A minha irmã desesperada, correndo, entrou no banheiro, gritando, tentando se esconder de mim. E eu só gritando: sua vadia, sua vagabunda, você não desistiu de tentar roubar tudo que eu tenho nessa vida. Até o meu marido. Sério que você fez isso comigo, meu marido? E o meu marido tentando me segurar, tentando me acalmar. Foi quando apareceu 2 seguranças do bendito flat. Foi uma confusão. Que dia terrível, que dia. O meu marido me soltou, os seguranças tentando me acalmar também. Eu só sei que eu fui para cima do meu marido de novo. Dei tanto tapa na cara desse homem, ele ficou sem reação. Os seguranças me segurando, eu fazendo escândalo, xingando todo mundo. Me solte, me larguem, esse vagabundo acabou de me trair. Eu não sei há quanto tempo ele está me traindo com a minha irmã. Vocês têm noção disso? Vocês sabem o que eu estou passando? E os seguranças: calma senhora, eu vou ter que chamar a polícia, ou vocês se acalmam, ou a polícia vai ter que vir para cá. Foi quando um deles me deu um copo d'água. Eu estava praticamente desmaiando, de tanto susto, de tanta revolta. O meu marido tentando ainda conversar comigo, dizendo que em casa nós sentaríamos com calma, que estava feio tudo que eu estava fazendo, o meu papel, que eu não sou assim. Eu disse para ele: realmente eu não sou assim. Eu nunca me imaginei passar por uma situação dessa. Você, o meu marido incrível, com a minha irmã, dessa vagabunda, eu nunca iria realmente me surpreender de nada. Nunca colocaria a mão no fogo por ela. Mas de você, gente, eu não queria chorar na frente dele para não demonstrar fraqueza. Eu segurava as lágrimas, eu nunca gostaria de viver uma situação dessa. Eu conto e eu me vejo lá dentro dessa cena, desse flat. E eu sinto a dor ainda aqui. A minha irmã não teve coragem de sair do banheiro. Ela ficou lá dentro. Foi quando eu disse para ele que eu estava saindo, eu não queria mais olhar na cara dele. Quem disse que esse homem queria me deixar sair sozinha? Não, eu vou com você, você não está em condições de dirigir, vamos conversar, você tem que me ouvir. Eu disse para ele que eu não queria.
Saí dali desesperada, não quis que a polícia fosse para lá, não queria me envolver em mais escândalos. Peguei o carro, eu não sabia nem mais o caminho de casa, de tão desnorteada que eu estava. Quase que eu bati o carro. Eu estava descontrolada. Eu perdi o meu eixo. Ele conseguiu me tirar do meu eixo. E eu sempre fui uma pessoa muito calma, tá? Sempre. Sempre fui contra a violência. Mas nesse momento, a gente perde os sentidos. E enquanto eu estava dirigindo, eu me lembrei da conversa que a minha mãe teve comigo sobre a desconfiança em relação à minha irmã. E eu pensei, meu Deus, como eu fui burra. Eu nunca cogitei que ela estivesse tendo um caso com meu marido. Mas era. Fui para casa, o meu marido no carro dele atrás de mim, desesperado, com medo que eu fizesse uma besteira. Cheguei em casa, entrei, eu não queria olhar para ele, eu não queria conversar, eu não queria nada. Eu entrei no meu quarto, eu saí quebrando tudo. Eu estava ali realmente precisando até de um calmante. Foi quando ele disse para mim que ia esperar eu me acalmar, mas eu teria que ouvir. Fiquei no banheiro, tomei um banho, dos pés à cabeça, tentei me acalmar. E eu não queria sair do banheiro. E ele ficou do lado de fora, conversando comigo, falando sozinho, só ouvia. Foi quando ele me pediu perdão, disse que ele errou, disse que ele não poderia negar algo que eu tinha acabado de ver, mas que ele me ama. E que o lance com a minha irmã foi apenas um lance recente. Sem saber ele que eu tive acesso aos documentos do flat de muito tempo, não era recente. Ele disse para mim que era recente tentando amenizar a situação, mas eu sei que não era. Foi quando ele falou muitas coisas que eu não estava dando atenção. Eu só sei que depois de algumas horas eu trancada, chorando no banheiro sozinha, eu saí dali e disse para ele, olha, para mim acabou. Para mim, você foi a maior decepção da minha vida. Eu não quero conta contigo. Me arrumei. E eu fui até a casa da minha mãe porque eu tinha certeza que a minha irmã, ela iria para lá. Eu conheço a peça. Quando eu cheguei, eu vi o carro dela. Eu entrei desesperada na casa da minha mãe. A minha mãe, coitada, uma senhora adoentada, ela não merecia passar por isso também. Só que a minha irmã não poderia simplesmente fazer tudo o que ela fez e ficar como se nada tivesse acontecido. Eu fui para cima da minha irmã e dei uma surra nela. Ela tentou revidar, eu apanhei um pouquinho sim, mas pode ter certeza, ela apanhou mais. O que me doeu, partiu o coração, foi a minha mãe, coitada. Tentando separar a gente, chorando, gritando, dizendo que eu ia acabar com a vida da minha irmã. Do jeito que eu estava, eu ia matar aquela menina. Eu estava disposta a tudo. Mas quando a minha mãe começou a chorar, começou a me implorar para eu parar, eu consegui parar. A minha mãe, sem entender, foi quando eu disse, minha mãe, essa vagabunda, junto com o bandido do meu marido, estavam me traindo há tempos. O tal homem que a senhora desconfiava era sim casado, era o meu marido. E eu acabei de descobrir. A senhora acha que eu estou errada de agir como eu estou agindo? A minha mãe começou a passar mal. A pressão da minha mãe baixou e foi aí que eu fiquei desesperada. A minha irmã começou a dizer que eu teria culpa se a minha mãe partisse dessa para melhor. Que eu iria, de certa forma, carregar esse peso comigo pelo resto da vida. E foi aí que eu caí em mim. Eu estava, sei lá, indo para uma linha que não valia a pena. O meu marido, ele me traiu porque ele quis. A minha irmã fez tudo isso porque ela quis também.
Eu estava me perdendo por 2 crápulas. Eu liguei para a ambulância, o socorro chegou, a minha mãe foi atendida, graças a Deus a minha mãe está bem. Foi o despertar. Cortei todos os vínculos com a minha irmã. Depois disso, depois dessa confusão toda, enquanto a minha mãe estava sendo atendida, a minha irmã ela teve coragem de jogar na minha cara várias coisas sobre o meu marido. Ela confirmou. Ela disse que o meu marido só ficou comigo porque ela quis, porque ela não queria ter nada sério com ele, porque ele sugeriu acabar com o nosso casamento para ficar com ela, porque é ela que ele ama, assim ela me disse, e que ela tinha pena de mim, que eu sempre fiquei com o resto de tudo. Ela ainda quis me humilhar, mas tudo bem, a surra que ela levou, ela nunca vai esquecer. Eu virei essa página. Meu casamento acabou. A minha irmã, para mim, morreu. A minha mãe, coitada, ficou decepcionada. Perdeu para ela 2 filhos, porque ela tinha o meu marido como filho. E a filha dela, mais velha, ela ficou decepcionada também. A família ficou toda abalada. E eu segui a minha vida. Pouquíssimo tempo faz que tudo isso aconteceu. Como eu disse, ainda dói. Hoje eu agradeço a Deus por tudo, por eu ter descoberto essa trairagem, essa dupla traição. Eu prefiro seguir sozinha, em paz, do que com um marido que se faz de santo e por trás me trai com a minha própria irmã. E a minha irmã, para mim, já não prestava, então para mim não faz falta alguma. Meu marido tentou ainda me reconquistar de todas as formas, só que ele sabe a mulher que ele tinha. A vida seguiu. Os 2 para mim estão mortos e enterrados, e essa é a pior história que eu já vivi nessa minha vida. Infelizmente, aconteceu, é real, e eu não desejo isso para ninguém. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês acabaram de ouvir uma interpretação de uma história de uma amiga que acompanha o nosso canal. Uma história que não tem como não nos deixar tristes. Amiga, muito obrigada pela confiança, obrigada por você abrir o seu coração aqui com a gente, por mais que ainda doa. Você trouxe essa história aí pra gente como uma forma de, sei lá, virar essa página. Foi como você me disse. E eu espero que você consiga virar essa página, meu amor, porque você merece mais. Tudo que esses 2 fizeram com você foi de uma monstruosidade tamanha. Eu li e reli a sua história e eu me questionava. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? Como o seu marido, ele conseguiu se fazer de santinho por tanto tempo, enquanto isso estava tendo um caso com a sua própria irmã. A sua irmã, você já não tinha uma boa relação, uma pessoa tóxica, mas ainda assim, foi uma baita traíra também. Seria tão mais fácil se o seu marido ele tinha algum desejo, algum sentimento por sua irmã, que ele terminasse o casamento de vocês lá atrás, antes de começar a te trair, e depois disso que ele fizesse o que ele quisesse da vida dele. Mas ficar com vocês 2, te enganar dessa forma que ele enganou, é de doer o coração de qualquer pessoa. Eu me coloco no seu lugar e eu imagino o tamanho da sua dor. E eu só peço, meu amor, que Deus cuide de você, conforte o seu coração e você consiga superar esse luto. Eu sei que não é fácil, não é da noite para o dia, mas você vai vencer. Você vai melhorar, você vai ser muito feliz. E eu espero que esses 2, eles não fiquem mais nem nos seus pensamentos, porque eles não merecem. Foram escolhas terríveis.
Foi um papel assim desumano. E eu não preciso me aprofundar, porque quem me conhece sabe o que eu penso sobre esse tipo de atitude, de escolha, que é a traição. Você acabou saindo de si, você acabou perdendo um pouco o seu eixo. Como você disse, você sempre foi muito calma. E diante dessa situação, você perdeu um pouco o controle. Eu te compreendo. Por mais que eu não concorde com violência, eu me coloco no seu lugar. Mas eu agradeço a Deus por você, meu amor, ter parado antes de cometer um crime, porque seria um crime independente da situação, e com isso você também perder a sua liberdade. Imagina, perder a liberdade por causa desses dois infelizes. Ainda bem, meu amor, e você acordou a tempo. Esses seguranças lá do flat chegaram na casa da sua mãe. A sua mãe acabou passando mal e com isso também interrompeu que você fizesse algo pior com a sua irmã. E que irmã! Eu fiquei com a pena da sua mãe. Imagina, coitada, uma senhora no meio disso tudo. Mas, minha linda, é como nós sempre falamos aqui. Nada nessa vida fica sem o julgamento. Esses dois, uma hora, eles terão que arcar com essa conta. Entregue tudo nas mãos de Deus, siga a sua vida, vire essa página e que você encontre o seu eixo, o seu equilíbrio, a sua paz, seja muito feliz e viva um dia de cada vez, meu amor. Você não tem culpa de nada, não se culpe em momento algum, porque diante de tantas histórias que eu já recebi aqui, quando eles querem enganar, eles enganam. Eles deixam aí tudo muito aberto, você tinha acesso a celular, computador, notebook, tablet, contas, tudo do seu marido. Claro, ele não queria que você desconfiasse. Eu entendo, eles fazem tudo muito bem feitinho. Só que nessa vida, a sua história é mais uma para provar que nada fica oculto para sempre. No dia do aniversário do casamento de vocês, você não planejou nada e você se deparou com esse boleto do flat. E aí foi o início de tudo. Que bom, meu amor. Que bom que toda essa sacanagem veio à tona e você se livrou dessas pessoas que não te mereciam. Que Deus siga cuidando de você, sinta-se abraçada por mim e por todos aqui do canal. Eu sinto muito por tudo isso, mas você precisa virar essa página e você merece ser muito feliz, meu amor. Conta comigo, quando quiser conversar estou aqui. Te agradeço imensamente mais uma vez por você compartilhar essa história que é tão triste, eu sei, mas que serve de alerta. Tá bom, meu amor? Deus abençoe. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal, que história, hein, gente? Que história que deixa a gente tão triste, tão chateado, tão revoltado. O que é que vocês acharam? Tem alguém aqui no canal que já viveu uma história parecida? O que é que vocês têm a dizer para nossa amiga? Conta aqui para mim que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.